Olá pessoal, professor Rafael aqui e hoje nós vamos falar sobre conteúdo multimídia. O termo multimídia representa utilizar diferentes formas de apresentação de informação simultâneas, ou seja, ao mesmo tempo, para o usuário conseguir captar aquela informação de forma mais rápida, mais direta. A combinação de imagens, textos, sons, trilha sonora, tudo ao mesmo tempo para fazer o usuário ficar mais interessado e conseguir absorver os dados de forma mais direta, mais prática. A meta é usar e abusar dos 5 sentidos que o ser humano possui, que são a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. O cinema é um dos melhores exemplos para utilizar esses 5 sentidos, em que o ser humano, enquanto ele está prestando atenção na tela, ao mesmo tempo ele está ouvindo somente o som da tela do cinema, o que seria ideal, porque muitas vezes tem comentários de pessoas em volta que acabam atrapalhando. Ao mesmo tempo ele está saboreando uma pipoca, sentindo o sabor e o gosto dela, usando o paladar e o olfato. E em alguns modelos de cinema, alguns mais caros, mais modernos, as cadeiras vibram conforme a situação, a ação no filme, fazendo o usuário se sentir dentro do filme. Chamamos isso de imersão, quando o usuário, quando o telespectador, ele se sente dentro do filme, preso à história do personagem principal. Então, recapitulando, o termo multimídia se aplica quando nós temos 2 tipos de mídia, por exemplo, algo visual e algo auditivo, sendo apresentado ao mesmo tempo para facilitar a captação da informação. Por exemplo, esse vídeo agora ele é um conteúdo multimídia, porque ao mesmo tempo que você está me ouvindo, está ouvindo eu falar com você, narrar as informações, você também tem a opção de olhar para a tela e absorver alguma informação, ler o texto, observar as gravuras, as imagens que eu coloquei para facilitar ainda mais a compreensão. Da mesma forma que você também pode interagir comigo, de repente me mandando um áudio, me mandando uma imagem, me mandando um vídeo, participando das lives, tudo isso é multimídia. 2 formas de comunicação simultâneas para fazer o contato com alguém, passar informação. Por conta da evolução tecnológica, basicamente qualquer equipamento eletrônico ele está apto a ter opções, alguns recursos de apresentação multimídia. Um dos mais antigos é a televisão, que apresenta de forma simultânea imagem e som. Temos os computadores em geral, como celular, computador de mesa e notebook, que através dos seus softwares a gente pode assistir vídeos e ouvir música. Importante falar que uma música ela não chega a ser um conteúdo multimídia, já que ela é apenas uma mídia, que seria um conteúdo de áudio. Se tiver um vídeo em que tem música e também imagem ao mesmo tempo, isso sim é um conteúdo multimídia. Somente áudio não é classificado. Com o advento da internet, o YouTube é a principal ferramenta multimídia que nós temos hoje em dia, em que todos os dias nós temos centenas de vídeos novos em diferentes idiomas para todos os usuários do mundo. Temos as redes sociais, em que nós temos os memes, os vídeos, as notícias. Temos as ferramentas de comunicação, que são os mensageiros, como por exemplo o WhatsApp, o Instagram e o Facebook. Temos os videogames, porque os jogos eles são totalmente multimídia, já que você utiliza a visão, a audição e também o tato para poder apertar os botões ou sentir o controle tremendo num jogo específico. Temos o cinema, como eu comentei agora há pouco, em que alguns apresentam inovações tecnológicas para poder ter tato através da cadeira tremendo e também olfato, com alguns elementos químicos que geram cheiro de fumaça, cheiro adocicado. Temos os teatros e apresentações em geral, em que você, além de estar assistindo lá o protagonista, também está ouvindo o que está acontecendo. E o elemento rádio, que é um dos mais antigos aqui da sessão, porém ele não é classificado como multimídia por conta de ser somente áudio. Então o rádio seria um elemento unimídia, já que é apenas uma. O termo kit multimídia representa equipamentos que a gente conecta no nosso computador, no nosso equipamento eletrônico, para que ele tenha mais funcionalidades, sempre levando em consideração o uso dos 5 sentidos, ou o mais próximo possível disso. Por exemplo, um computador de mesa, ele não tem webcam. Então nós teríamos que comprar uma webcam para poder conectar no nosso equipamento. No caso do notebook não será necessário comprar uma webcam, tampouco um microfone, já que o próprio equipamento já traz esses dispositivos multimídia acoplados ao próprio sistema. O mesmo vale para os smartphones, que já tem câmera, tela, microfone, tudo embutido em um único aparelho. Antigamente, para você ter um computador de mesa com acesso a todos os sistemas multimídia disponíveis na época, era necessário a gente comprar equipamentos sobressalentes, como por exemplo, comprar uma placa de som e uma placa de vídeo,
para a gente poder ter áudio em qualidade, com vídeo também colorido em alta qualidade, para a gente poder assistir filmes e jogar alguns modelos de games mais recentes. Uma vez que você tinha a placa de vídeo, você poderia conectar um microfone e uma caixinha de som para poder utilizar todos os recursos disponíveis. E aí, com a chegada da internet, nós tínhamos a webcam para poder fazer as videoconferências da mesma forma que fazemos hoje em dia. E aí nós temos os drives de disco, que durante muitos anos foi a principal ferramenta para a gente poder comprar softwares nas lojas e poder instalar, poder utilizar no nosso computador, antes mesmo de existir pendrive ou HD externo ou internet em alta velocidade. O principal modo de transferência de arquivos grandes era através das mídias de CD e posteriormente também o DVD. Então esses 6 elementos em conjunto formava o principal kit multimídia usado em computadores de mesa, sendo que desses 6, o único que não está sendo mais utilizado hoje em dia é o caso do drive de disco, já que as mídias de disco entraram em extinção por conta da internet ou dispositivos menores e mais simples, como por exemplo o pendrive. Por padrão, os computadores trazem 3 tipos de conectores de som. A tecnologia do conector é chamada de P2, que é o mesmo do fone de ouvido. Cada um desses 3 conectores traz uma função diferente no âmbito multimídia, sendo que o conector da cor verde é de saída de som, o azul é entrada de som, já o rosa ele é exclusivo para a conexão do microfone. Então, se a gente observar tanto a parte traseira como a parte frontal do computador de mesa, nós vamos encontrar pelo menos 2 conectores, que é o verde e o rosa, que é a saída de som e a entrada de microfone. Observando essa imagem, nós conseguimos entender cada função desses 3 conectores base, sendo que o rosa ele é exclusivo para microfone, então ele é um conector de entrada de informação, exclusivo para esse periférico de entrada. O verde ele é para saída de som, então nós podemos conectar qualquer dispositivo que tem como função reproduzir som, reproduzir música, como por exemplo um fone de ouvido, uma caixinha de som. Então, se nós conectarmos qualquer dispositivo que reproduza som, o som ele vai entrar pelo conector azul e vai sair pelo conector verde. Mas para conectar algum equipamento, a gente tem que ter um cabo especial que as 2 pontas têm que ser do mesmo tipo, que, como eu disse anteriormente, é um conector chamado P2. Então, uma ponta você vai conectar na porta azul da sua placa de som e a outra ponta você conectaria no seu aparelho, que no caso é na tela eu coloquei um MP3 player. Tudo que você tocar no aparelho MP3 vai entrar pelo azul e vai sair pelo verde, então você conseguiria ouvir o som pela caixinha de som do computador. Essa porta azul ela é muito utilizada para poder gravar sons do computador de qualquer dispositivo externo. Então a função ela é bem específica, dependendo muito do caso, envolvendo áudio, entrada de som no computador. Notebook geralmente não vem com esse conector azul, só vem com o verde e o rosa. Então o uso fica mais específico para os modelos desktop de equipamento. O principal dispositivo para reprodução de som, voltado principalmente na alta qualidade, é o conjunto chamado Home Theater, em que a ideia é que você tem várias caixas de som que você vai configurar, vai distribuir em torno do seu assento, do seu sofá, da sua cadeira, e essas caixinhas elas vão reproduzir o som com uma qualidade muito boa para você ter uma melhor imersão no filme, na série que você está assistindo em casa, como se fosse um cinema. Muita gente faz a instalação de forma incorreta do Home Theater, colocando todas as caixinhas na frente, próximo à televisão, sendo que isso é errado. O certo é você seguir o manual da fabricante do aparelho e distribuir as caixinhas em torno do assento, conforme as imagens que eu coloquei aí na tela. Todos os equipamentos que a gente conecta no computador, eles são periféricos, tanto os kits multimídia ou os que não são, como por exemplo teclado, mouse e impressora. Os periféricos se dividem basicamente em 2 grupos, que são os de entrada de informação e os de saída. Entrada de informação são aqueles equipamentos que, através da interação do ser humano, a informação ela vai sair aqui do mundo real e ela vai entrar no computador, como por exemplo um scanner, que pega uma foto real e transforma ela numa versão digital dentro da máquina. Todos os aparelhos que possuem botões, eles são dispositivos de entrada, como o controle de videogame, que a gente chama de joystick, como o teclado e o mouse. Já os dispositivos de saída são aqueles que a informação ela está dentro do computador e ela quer vir para o usuário vai ter que ter uma interação com ela de alguma forma,
como por exemplo o monitor, que vai reproduzir as imagens, os sons e os textos, para o usuário poder absorver a informação visualmente. Temos a caixinha de som, que é para o usuário absorver a informação de forma auditiva. E nós temos a impressora, que transforma uma informação virtual em um papel, em um banner, em uma informação física. Mídias de disco. A ideia é que em um disco metálico o usuário conseguiria gravar informações e qualquer tipo, de qualquer formato de arquivo, qualquer programa, qualquer software. A primeira tecnologia de mídia foi o CD, que é o Compact Disc, que cabe cerca de 700 megabytes de informação. Anos mais tarde foi criado o DVD, Digital Versatile Disc, que é uma tecnologia aprimorada do CD, em que caberia mais informação. No caso, atualmente ele cabe cerca de 4 GB e 500 megabytes de informação, ou seja, muito mais que um CD. E a tecnologia mais moderna, mais recente de disco é o BD, que é o Blu-ray Disc, em que uma única mídia, basicamente do mesmo peso e mesmo tamanho físico de um CD e DVD, consegue se armazenar muito mais informação que as duas anteriores, de 25 GB até 50 GB. É a principal tecnologia usada em videogames, como por exemplo o PlayStation 4 e agora futuramente o PlayStation 5 também. Importante ressaltar que hoje em dia essas 3 tecnologias são classificadas como mortas, está a cada ano entrando mais em desuso, principalmente por fato do custo e do baixo benefício. A internet roubou totalmente o uso desses equipamentos, sendo que a transmissão em tempo real é muito mais eficiente e mais rápida do que do uso desses discos. Tecnologias antigas. Conforme a evolução tecnológica, vários equipamentos foram criados para poder reproduzir músicas em lugares comuns, como por exemplo em casa ou em sistemas móveis. Uma das primeiras tecnologias de acesso ao grande público foi o LP, aqui no Brasil conhecido como disco de vinil. Era um disco geralmente de cor preta, em que em um aparelho especial chamado de vitrola era possível converter as pequenas ranhuras desse disco e transformar ela em som. Anos mais tarde foi criada a fita cassete, que tem a mesma meta do disco de vinil, porém de uma forma muito mais simples e mais portátil, em que o usuário poderia escutar as músicas em qualquer lugar, num dispositivo chamado de Walkman. Aqui na tela nós temos o comparativo do tamanho de um CD em relação a um disco de vinil e uma fita cassete. Hoje em dia essas tecnologias são classificadas como vintage, que é um termo aplicado para tecnologias e sistemas que durante muitos anos fez bastante sucesso no mundo, mas que hoje em dia são, entre aspas, peças de museu, itens de colecionador. Já para armazenamento de vídeo, se usava uma fita especial chamada de fita VHS, e utilizando um equipamento especial chamado de videocassete, era possível reproduzir o conteúdo dessas fitas, que geralmente eram festas de aniversário, formaturas, gravações caseiras. Essas fitas foram substituídas pelo DVD, posteriormente pelo Blu-ray, e hoje em dia, com o advento da internet, utilizamos uma tecnologia muito mais eficiente, chamada de streaming. A ideia do streaming é transmitir informação de áudio e vídeo usando a internet em tempo real. E o legal desse sistema é que ele se adapta conforme a taxa de conexão de internet do usuário. Então, se o usuário tiver uma conexão muito boa, o vídeo automaticamente vai estar também numa qualidade muito boa em sua tela de celular, televisão, computador. Já se o usuário tiver uma conexão péssima, automaticamente o vídeo ou áudio vai diminuir sua qualidade para que mesmo assim o usuário consiga usufruir da melhor forma possível no momento. Entre os principais sistemas de streaming de áudio e vídeo nós temos o YouTube, o Spotify, o Netflix, o mais recente que é o Disney Plus, e um sistema chamado Popcorn Time, só que ele é voltado para a distribuição de conteúdo pirata, que é ilegal. A pirataria está diretamente ligada a essa parte de multimídia, pois infelizmente grande parte do conteúdo disponível no mundo ele acaba sofrendo preços abusivos aqui no Brasil por conta de impostos. Dessa forma, muitas pessoas acabam optando em absorver conteúdos de vídeo, música, filmes e séries de forma pirata. A pirataria se divide basicamente em 2 tipos. Temos a pirataria comercializada, que é aquela que você consegue comprar um filme, uma série ou um programa pirata de uma barraquinha, de uma loja de software, a famosa Santa Efigênia. E nós temos, entre aspas, a pirataria gratuita, que é aquela que a gente baixa da internet sem necessariamente pagar nada para ninguém. Aquela pirataria que nós baixamos usando sistemas de torrent ou de blogs mundo afora, tanto em conteúdo nacional como estrangeiro. A pirataria é considerada algo ilegal, pois quando você utiliza, quando você baixa, quando você consome o conteúdo pirata,
você não está dando nenhum incentivo financeiro às pessoas, à equipe, à empresa que produziu aquele conteúdo. Dessa forma, consumir o conteúdo pirata acaba sendo um sistema injusto para quem produziu, para quem gastou dinheiro para poder criar aquele produto. Aqui no Brasil, a pirataria ela é considerada crime, porém na prática ela só é penalizada com multas, processos e prisão para empresas que utilizam o programa pirata em seus escritórios, em seus computadores, e as pessoas que ganham dinheiro vendendo essa pirataria em lojinhas ou bancas. Até o momento, pessoas comuns que baixam pirataria em casa, gravam no pendrive, assistem na televisão, não são suscetíveis a passar por nenhum tipo de processo. Por isso que a pirataria é tão popular no nosso país, pois acaba sendo impune para as pessoas comuns. Para armazenamento de conteúdo multimídia no computador, existem diferentes formatos. Aqui na tela eu dividi basicamente em 3 grupos, 3 categorias, que são de áudio, vídeo e imagem. Falando sobre conteúdo de áudio, eu coloquei aqui na tela os 4 principais formatos de arquivo, que são o formato MP3, que é o mais popular, o FLAC, que é um formato de alta qualidade, mas só é perceptível ao ouvido quem tiver uma audição muito apurada ou um aparelho de som, um headphone top, JBL, etc. Temos o formato WAV, Wave, que é um formato bastante antigo de música e sons, e o formato proprietário do sistema da Microsoft, que é o WMA, Windows Media Audio. Já para arquivos de vídeo, nós temos o famoso MP4, que inclusive quando você faz alguma gravação no seu celular ou tablet, é gravado nesse formato de arquivo no seu aparelho, tanto na sua memória interna como também em seu cartão de memória. Temos o formato MKV, que é um formato de alta qualidade, geralmente quando você baixa algum vídeo, algum filme da internet, de preferência algum filme recente, ele dá a opção para você baixar no formato MKV. A qualidade do filme ou da série vai estar muito alta, muito boa, mas em compensação o tamanho do arquivo também é bastante elevado. Temos o formato AVI, que é o formato mais antigo de filmes e vídeos, e o formato nativo da Microsoft, que é o WMV, que é o Windows Media Video. Relativo a formatos de imagem, vamos fazer uma aula futura só focada nisso, de edição gráfica. Mas aqui já podemos adiantar os formatos, sendo que o principal é o formato JPG. Quando você tira uma foto no seu celular, é esse formato que é gravado no cartão de memória. Temos o formato PNG, que é um formato que suporta a transparência. Tem o formato GIF, o GIF ou GIF, que são imagens animadas, geralmente usadas para fazer memes. E tem o formato de imagem PSD, que é um formato exclusivo para o Photoshop, Photoshop Document. Programas para reprodução nós temos vários. Focado em áudio e vídeo, nós temos o Windows Media Player, que é um programa que já vem com o próprio sistema Windows. Nós temos o programa VLC, que é muito popular entre sistema Windows, Linux e para Android. É um programa muito bom para reprodução, abre qualquer um desses tipos de formato de vídeo e áudio que eu coloquei aqui na tela. Já para a edição nós temos o Audacity, que é um programa focado em edição de áudio. E nós temos um programa chamado OpenShot, que é focado em edição de vídeo. Programas esses que focaremos numa aula futura, voltados mais para a parte prática. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Pretendo no futuro fazer um vídeo focado só na parte prática, para edição de áudio e vídeo, e também sobre processos de fazer download de conteúdos na internet. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de fazer as atividades. Em caso de dúvida, entre em contato comigo, tanto por aqui pela postagem, como também pelas lives. Obrigado pela atenção, um forte abraço, saúde, namastê.